dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda edição do Investor Talk aqui no Rio de Janeiro. Meu nome é Fabiana Okamoto Mantovani, eu sou a Head de Investimentos aqui do C6 Bank e é um prazer estar hoje aqui com vocês. A gente tem muito orgulho em falar que somos uma casa global de investimentos. A nossa plataforma reúne tudo que o investidor precisa, tanto no Brasil quanto fora. Hoje a gente tem mais de 600 fundos disponíveis para vocês investirem. E a gente tem gestores tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem gestores como, por exemplo, o JP Morgan Asset Management, a gente tem a SPX Capital, e o importante é que vocês invistam da melhor forma. E é por isso que a gente faz eventos como esse. A gente aproveita eventos como esse para falar sobre um pouco de mercado, para falar sobre tendências de mercado, para falar de produtos, para que vocês possam tomar as melhores decisões. E hoje o tema central do evento são os investimentos no Brasil e no mundo. Vamos olhar os rumos dos juros, do dólar e dos mercados para avaliar quais as oportunidades esses movimentos podem trazer para os investidores. E para conduzir essa análise, a gente tem um convidado super especial, que é o Rogério Xavier, sócio fundador da gestora de investimentos SPX Capital. O Rogério também é head de juros e presidente do comitê executivo da SPX. E quem ajuda nessa conversa é o Marcelo Muniz, sócio do C6 Bank e responsável pela nossa tesouraria. O Rogério e o Marcelo têm uma longa história no mercado financeiro. Eles trabalharam juntos por muitos anos e compartilham uma experiência sólida na gestão de risco e estratégias de mercado. Com certeza vai ser uma conversa muito interessante. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada e boa conversa. Obrigado a todos. É uma honra hoje receber o Rogério, grande amigo, grande parceiro, um super gestor. Antes de começar nosso bate-papo sobre mercados, eu vou começar falando da SPX. Eu acho importante para vocês saberem da densidade do que a gente vai conversar, pela forma que a SPX atua. Nesse ano, a SPX vai fazer 15 anos de mercado, é muito tempo para uma gestora independente, consolidada como a melhor gestora do Brasil, e foi grande pioneira, única, para ser sincero, que foi ter presença física no exterior. Os principais sócios se mudaram para Londres, e hoje a SPX tem escritórios em Nova York, Singapura, Cascais, Rio e São Paulo. Então, é assim uma presença muito diferente de todos os outros, profissionais contratados nesses lugares. Então, quando a gente conversa sobre cenários, a gente está falando com a pessoa que está lá. Eu até queria começar as perguntas falando sobre isso. Rogério, essa mudança, assim, que no começo a gente estudava outros mercados para entender como funcionava o Brasil, o que ia acontecer no Brasil por causa da influência dos outros. Mas vocês mudaram para ir lá ganhar dinheiro nos próprios mercados, nos próprios lugares, tendo equipes lá. Essa mudança como foi e como você vê isso aí a favor dos seus cotistas? Primeiro, bom dia. Agradecer primeiro a vocês pela presença, depois ao C6 pelo convite. É uma honra estar aqui e, como você falou, a gente tem a nossa história, né, agora, no meu caso, de 40 anos. Fiz 40 anos este mês de trajetória no mercado financeiro, mas ela se confunde, a minha história, com a sua. Eu estava até ontem na rua, saindo de um evento que eu fiz em São Paulo, e estava andando com o meu sócio, Rodrigo Godinho, que está aqui me acompanhando, e falar o quanto eu sou injusto com você. Muito injusto, porque nessa... Manda. Porque raramente eu toco no seu nome quando eu falo da minha trajetória. Então, de público, graças a Deus está sendo gravado, eu posso dizer o quanto você foi importante na minha carreira, e o quanto eu aprendi com você, e o quanto eu repito os seus ensinamentos. Então, deixar aqui registrado o quanto eu te admiro, o quanto eu prezo a nossa amizade e tudo que você me ensinou. Então, muito obrigado. Obrigado a você. Isso não estava combinado, né? Valeu. Não precisa chorar, não. Tá? Bom,
A gente sempre teve, quando ainda no banco, na nossa trajetória, a gente sempre teve as áreas externas, né, de olhar e operar, mas sempre com riscos relativamente pequenos, dada a importância do Brasil para os nossos portfólios. Mas o nosso DNA já era um DNA de olhar para fora para entender como a gente poderia operar bem o Brasil. Quando a gente nasce, criando a SPX, esse era o framework que a gente tinha na cabeça, né? De ter uma estrutura de research que pudesse nos apoiar para a gente operar bem o Brasil entendendo o exterior. Mas, à medida que a gente foi andando, né, e foi crescendo, né, e a demanda dos nossos investidores por mais diversificação e por um olhar mais globalizado, a gente falou que a gente deveria entender o mundo e do mundo, né, a gente poder operar melhor as outras regiões e também o Brasil, mas o Brasil como sendo um adicional, um país como outro qualquer, que a gente tem a nossa expertise, mas que a gente não seria obrigado a só operar Brasil. Mas, para a gente fazer isso, a gente tinha que fazer, né, uma das suas frases, né, dever de casa se faz em casa. Então, a gente tinha que ter uma estrutura que, para operar com um risco maior, a gente tinha que entender localmente tudo o que estava acontecendo. E quando eu falo tudo, é político, a parte do business, o que está acontecendo na rua, ler o jornal local, ver o noticiário local. Então, hoje, da maneira como a gente estruturou, você pode perguntar qualquer assunto sobre qualquer região que nós temos a nossa opinião. Pode não ser a melhor, mas a gente lê o sell side e compara com a nossa opinião. Então, a gente vai para o dado dos Estados Unidos com o que a gente acha que vai acontecer e põe dinheiro na nossa opinião. Então, o CPI nos Estados Unidos vai ser 0,4 pelo mercado. Se a gente tem 0,2, a gente vai lá e acredita no nosso trabalho. Então, acho que isso faz uma diferença incrível. Nesse momento, a gente está com pessoas visitando lá Israel, no Banco Central de Israel. A gente tem uma pessoa, obviamente, está concentrado lá no FMI, agora a gente está com 5 pessoas cobrindo a maior parte das reuniões no FMI. A gente está com 2 pessoas na Índia. Então, a gente se mobiliza para tentar ter a melhor informação possível, não informação privilegiada, mas informação do que está acontecendo, e tentar extrair as melhores oportunidades onde elas estiverem, mas sempre considerando que a gente faz o nosso dever de casa e tem a nossa visão em cada um desses lugares que a gente tem a operação. Achei importante vocês terem esse conhecimento de quão diferente é comparado com as outras conversas que a gente tem, a profundidade de análise que a gente vai ter aqui. Vamos começar falando de Estados Unidos. Você, num evento recente, falou do momento assim, dicotomia mainstream Wall Street, que basicamente é, sei lá, a diferença um pouco de dados, um pouco mais fracos nos Estados Unidos, mercado de trabalho acomodando, com o preço dos ativos exuberantes. Mercado de crédito em preços nunca vistos, S&P no high. Como você vê esse momento dos Estados Unidos? Bom, eu, para variar, vou ser polêmico. Então, dado que está todo mundo animado com o setor de tecnologia nos Estados Unidos e acha que isso é um processo exuberante, que vai ter continuidade, eu vou dar uma visão um pouco diferente do que eu acho do ponto de vista de mercado. Tá? Não quer dizer que eu acho que
evolução tecnológica esteja perto do fim ou que isso não vai melhorar a produtividade dos negócios nos Estados Unidos. Não é isso. O que eu vou focar é na parte de mercado. Eu acho que o mundo hoje ele está pendurado no AI. Basicamente, o que sobe mesmo, de fato, nas bolsas, seja nos Estados Unidos, seja na China e outras regiões, é tudo meio baseado nessa evolução tecnológica e o que traz com ela. Então, o setor de energia, ou mesmo a parte de warehouse para esses data centers, enfim. Eu acho que tudo está pendurado nisso. E como o peso dessas companhias, as Mag 7, ficou muito grande, elas puxam o índice, porque a parte, o share delas, né, dentro do S&P é muito grande. Então, você tem um investimento muito forte dessas companhias, que puxa o crescimento econômico dos Estados Unidos pelo lado do investimento, mas também com o efeito riqueza da alta das ações, né, e essa continuidade que parece não ter fim, né, isso faz com que esse efeito riqueza também sustente o consumo. Então, você tem esse lado, que é o que eu chamo de Wall Street, super forte. Mas, quando você vai olhar para o lado da classe média baixa, e principalmente das ações mais ligadas a esse tipo de consumo, ele está fraco no S&P. E você começou a ver uma pequena elevação na taxa de desemprego, que é justamente que o Fed o motivo pelo qual o Fed está cortando os juros. Mas qual é o meu ponto? Meu ponto é o seguinte: está acontecendo, já está em curso, uma transformação nessas companhias de tecnologia. Se a gente pegar, essas companhias de tecnologia eram extremamente rentáveis porque elas não tinham o que a gente chama do heavy assets, né? Elas eram companhias que vendiam serviços, né? Elas vendiam softwares, no caso da Microsoft, elas vendiam ads, né? Como é que eu falo isso em português? Já me esqueci. Propaganda. Desculpa, gente. Propaganda, serviços e softwares. E agora elas estão virando mais umas companhias industriais, porque elas precisam de data centers, elas precisam de investimento, elas precisam de energia, enfim, elas estão virando companhias industriais. Só que companhias que vendem serviços e propaganda, elas valem 30 vezes no S&P. E companhias industriais valem 10 vezes no S&P. Então, se a gente continuar caminhando com essa necessidade, né, de ativos físicos crescentes, né, demanda por energia, demanda de capital, porque, lembre-se, essas companhias elas faziam seus investimentos com caixa próprio. Só esse ano, essas mesmas companhias tomaram 500 bilhões de dólares em crédito no mercado. E eu estou falando das grandes, fora a quantidade do universo de empresas pequenas que vão ao mercado, que assim, não provém em nada, é tudo aquelas ventures capitals que é uma promessa, e que estão pagando juros de 9%, 12%, com convertibles, mas pagam yields caros. Então, o que eu acho é que está tendo uma transformação muito grande dessas companhias, todo mundo está pendurado nesse call, né, de que as ações vão continuar subindo, e o que eu acho é que o valuation dessas empresas, elas provavelmente vão ter que ser reprecificadas para empresas mais de heavy assets. Então, essa mudança de percepção, quando acontecer e você reavaliar o múltiplo dessas companhias, né,
eu acho que vai ter uma correção importante no mercado. E o que vai acontecer é que toda essa parte de investimento, né, porque, no final, se você perguntar quem vai ser o winner, todas elas acham que elas vão ser. Então, elas continuam investindo. Só que não tem retorno para todas elas. Quando você olha o agregado, a conta não fecha. Quando você olha individualmente, o cara acha que ele é o winner, então ele vai ter retorno. Mas quando você olha o agregado, não tem. Então, essa quantidade de dinheiro que está sendo investido, eu acho que ele não vai se pagar. Então, toda essa captação que está sendo feita, a Oracle emitiu recentemente 40 bi e outras, eu acho que isso vai gerar um problema sistêmico. Como sempre, né? A gente tem o excesso, né? E depois você vira numa crise. Quão perto a gente está disso, não tenho a menor ideia. No final, acho que a evolução, né, do 0 para o 1, ela é muito clara, né? Do 1 para o 50, talvez. Agora, do 100 para o 101, aquele ganho marginal, que se vocês me perguntarem, pensa bem, né? No final, os caras têm que ter um monte de pessoas que vai subscrever aquele produto que você está vendendo. Só que, dado o investimento, esse produto custava 20, vai custar 50, mas quando custar 500, que é o número que a conta fecha, para o benefício que eu tenho do que eu extraio do AI, já não me compensa. Então, não adianta o Netflix, por exemplo, só dar um exemplo, botar um monte de coisa, porque assim, eu uso 5% do Netflix, 10%. O AI é a mesma coisa. Se você me perguntar a minha utilização do que eu faço, do que a ferramenta me dá, eu, na física, só uso, no máximo, 5%, 10% do que a ferramenta pode me dar. Se o cara for botando mais física quântica, não sei o quê, eu não quero, não vou pagar $500 para fazer essa subscrição. Então, eu acho que tem um desequilíbrio entre o que as pessoas estão gastando e o retorno que isso vai ter. E eu acho que, dado o investimento que está sendo feito, essas empresas vão ser alavancadas, né, com ativo fixo pesado e que vai demandar uma estrutura de capital totalmente diferente do que elas eram anteriormente. Isso vai provocar uma grande correção, não que vai ter uma destruição dessas companhias, o que eu estou dizendo é que vai ter uma reavaliação de preço. E eu acho que isso é que vai fazer com que você tenha uma certa decepção com o crescimento futuro e atividade global. Ok. Os Estados Unidos tem mais assunto, né? Porque além da parte toda da exuberância, né, que pelo jeito você acha que Wall Street vai mais para Main Street que o contrário. Tem uma grande conversa sobre juros e dívida e tamanho de dívida. Intervenção da Casa Branca querendo mudar juros, uma coisa assim. Eu brinco que a gente apostava que o Brasil ia convergir para os Estados Unidos, estamos convergindo um pouco diferente do que a gente achava, né? De baixo para cima. A gente está ficando bem parecido. Aí, nesse assunto, queria que você falasse para a gente, aí tem muita coisa sobre dívida americana, preocupação. Na verdade, o pós-Covid deixou muita dívida e os Estados Unidos ficou com uma dívida gigante. Como você vê esse medo de dívida americana, que é uma outra preocupação bem grande aí dos investidores? Eu não tenho medo de dívida nenhuma. Assim, no final, eu acho que o que importa mesmo não é o estoque que você tem, é o fluxo. No final, se você conseguir controlar o fluxo, que não é o caso dos Estados Unidos, você tem uma melhora rápida, porque dívida é capacidade e vontade do credor pagar, certo? O que eu acho que falta é um pouco de, que ainda não acontece no caso dos Estados Unidos, é a confiança.
né? Se você tem confiança ou não tem confiança, que é o caso do Brasil. As pessoas não têm confiança na política fiscal do ministro Haddad. Mas, de certa maneira, as pessoas ainda não botam em dúvida a confiança no Bassett. Certo? No final, continua fluindo dinheiro para os Estados Unidos, né? Aliás, só uma curiosidade, vocês sabiam que hoje 70% do investimento, né, em tecnologia vai para os Estados Unidos, globalmente falando? Só um detalhe, né? Assim, os Estados Unidos continua sendo o país atrator de capitais. Então, eu acho que o problema dos Estados Unidos é equilibrar o fluxo. Choca um pouco, né, o fato de, no pleno emprego, né, a gente continuar gastando do jeito que a gente está gastando. Parecido com o Brasil, né? A convergência. É a convergência. Choca um pouco, mas quando a gente olha globalmente, isso é comum. Então, a maior parte dos países, globalmente falando, passam pelo mesmo problema. Tem um fiscal desequilibrado, dívida alta e, assim, uma difícil tentativa de como equilibrar as contas públicas. Os Estados Unidos, é interessante isso, né? Porque, apesar de a gente criticar e falar que não está sendo feito nada e que o ano que vem o fiscal vai estar frouxo de novo, mas, na realidade, esse ano, os Estados Unidos está diminuindo em 1% o déficit nominal, de 7 para 6, ainda é muito alto. Mas, quando você olha a direção, não é uma direção de piora, é de pequena melhora, mas, pelo menos, é na direção correta. E as tarifas, ele, de fato, está arrecadando muito mais do que a gente poderia sonhar. Então, de certa maneira, né, tem um equilíbrio instável, mas funcionando. E eu acho que os Estados Unidos ele tem condições, né, a carga tributária nos Estados Unidos é muito baixa, né, facilmente ele pode aumentar a carga tributária, que eu não acho que vai acontecer, mas pode. Tem como fazer o ajuste. Então, eu não vejo a dívida um problema, até porque esse movimento que a gente está vendo recentemente é um movimento que você vai fazer com que o Fed fique subordinado ao Tesouro. Né? Daqui a poucos meses, né, o Trump ele vai ter o board do Fed. E o Tesouro tendo o board do Fed, o Fed vai fazer o que o Tesouro necessitar para financiar o Tesouro americano. Então, como é que eu vejo isso? Eu vejo um pouco de intervenção do Fed, e isso no texto do Powell essa semana ficou claro, quando eles falaram que eles vão interromper o quantitative tightening, né? Isso já é uma sinalização que o estoque no Banco Central não vai cair mais do ponto que está. Eu vejo o encurtamento de prazo, assim como no Brasil, né, você vai colocar menos títulos de longo prazo e vai dar linhas para o mercado, né, para financiar. É exatamente igual ao Brasil. Não tem convergência. Então, o que eu vejo todo mundo me pergunta, não é para ficar short em treasury, não sei o quê. Eu acho que não. No final, tem uma tecnicalidade do que eu vou falar, que eu acho mesmo que vai mexer é o swap spread, que é a diferença entre o mercado de swap de juros e os títulos americanos. Eu acho que pela essa repressão financeira que vai acontecer, o nível dos títulos vão cair, dos yields, mas o nível das taxas dos swaps vão subir. Então, essa diferença que hoje
estava por outro lado porque estava todo mundo short, eu acho que vai inverter. Eu acho que os títulos vão apreciar e o yield dos swaps vai subir. Então, eu acho que vai dar uma falsa mensagem ali de solvência do Tesouro Americano, porque eu acho que as treasuries elas vão se valorizar, mas quando você olhar o mercado, as taxas de mercado elas vão estar mais altas. Um mundo assim que a gente citou, cheio de dívida, né? Essa é a grande verdade, o Covid deixou isso e, além disso, deu aquele problema de quando você prova doce bom, né? Não, foi necessário para o Covid, mas ninguém parou, continuou. Como os ativos se comportam? Investidores, vários com medo, o que você acha desse mundo assim lotado de dívida e subindo? Eu acho que o mundo não caiu ainda na real dessa mudança de abundância para escassez. No final, a gente continua, né, com muita liquidez no sistema, mas essa liquidez ela está diminuindo, né, e as comparações entre países, né, a seletividade ela está aumentando. Tanto que você fica lá, pô, será que eu deveria ter todo o meu portfólio dolarizado? Né? Hoje a grande questão dos investidores é se eles diversificam. O problema da diversificação é diversificar aonde? Porque todos sofrem do mesmo problema. Só que os Estados Unidos ele tem uma vantagem, que é a escala. Né? Você tem um mercado super líquido nos Estados Unidos, né? e fora dos Estados Unidos em dólares, seja em commodities, seja em crédito, seja em qualquer coisa, o dólar é dominante. Então, o problema é que eu vejo que não há outra região capaz de substituir o dólar em escala. Porque existem dois lugares que você poderia ter essa alternativa, que é na China e na Europa. Só que a Europa ela tem um problema, que a Europa ela quando emite a sua dívida, ela não emite no conjunto de países que formam a zona do euro. As dívidas são individualizadas e vocês viram o que aconteceu no caso da Grécia. Então, quando você compra um título em euros na Grécia, quem tem que pagar é a Grécia, não a zona do euro. Então, se você não tiver um mercado, né, que você tem um conjunto de países que tem a obrigação de pagar pelo título, você não vai olhar para aquela moeda como uma moeda que você se sinta confortável de correr o risco no título soberano daquele país. Porém, recentemente, e está tendo essa discussão dentro da União Europeia e da Comissão, de você financiar, né, esses orçamentos que estão sendo propostos para a defesa com emissão de títulos, né, com vários países, não necessariamente todos os países, mas os países que forem captar os recursos serem garantidores do título. Ou seja, você vai poder comprar um título denominado em euros, mas garantido pela Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, enfim, um conjunto de países que, na proporção, cada um deles vão receber seus recursos de acordo com os percentuais do PIB de cada país. Então, isso está sendo discutido, avançou bastante na Europa essa discussão, e se a gente transformar isso numa larga escala, eu acho que é um risco para o dólar, que aí você tem a confiança do investidor, né, sobre esse conjunto de países e você vai ter a diversificação. Mas, de novo, tudo passa por confiança, tudo.
Então, os Estados Unidos ele está flertando com a desconfiança das pessoas, seja pela agressividade que o presidente Trump trata aliados e parceiros, né? É inacreditável o que está acontecendo com o Canadá, né? Assim, o maior parceiro histórico dos Estados Unidos, comercialmente, aliado histórico em todas as guerras, se perfilou do lado dos Estados Unidos, morreu gente. É tipo, você só briga feio com quem é muito amigo, né? Foi incrível, assim. Mas está acontecendo, e eu acho que a reação a isso também está vindo. Eu tive na Ásia em abril e, assim, o pessoal do Japão estava bem bravo, e o Japão é importante no financiamento da dívida americana. Mas, enfim, eu acho que passa por confiança, eu acho que outras regiões importantes estão passando pelo mesmo problema, né? A gente está vendo essa crise de confiança na França, a gente está vendo essa crise de confiança na Inglaterra, nos Estados Unidos, mesmo o Japão tem dificuldades de emissões para maturidades muito longas. Enfim, é um assunto, e eu acho que a principal coisa que a gente devia prestar atenção é nessa mudança de abundância para escassez, né? E ter na cabeça que o mundo privado e público está muito endividado, está no raio histórico. Então, essas coisas, crise, quando acontece, ela não manda aviso. Ou você está preparado antes, ou, quando ela vier, já foi. Só para a gente fazer tipo uma pré de Brasil, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Falam bastante dos Estados Unidos, tem o mundo todo, China, Ásia, Europa. Como você vê assim, crescimento, já fazendo um prefácio aí de como serão os ventos para o Brasil, que a gente vai falar depois. Como é que você está vendo o crescimento no mundo? O que a gente vai ter de ajuda? Vento a favor, vento contra? Eu acho que o vento claramente é contra de crescimento. Acho que a China está em busca, né, de um novo modelo econômico, né? Esse modelo baseado em infraestrutura, né, e construção, ele acabou, está esgotado esse modelo, e ele tenta transformar aquela economia numa economia de consumo, que claramente não está funcionando ainda. Eu acho que não vai funcionar nunca, por questões ideológicas, mas, enquanto a China não admitir que o crescimento dela é mais para 3%, 4%, eles vão continuar lá botando dinheiro bom em negócios ruins, né? Então, a China vai continuar com esse modelo. Eu acho que o Brasil é um exemplo claro do que a China está fazendo. Eu ontem, em São Paulo, andando na rua, a quantidade de BYD que eu via, assim, caraca, impressionante. Deve ter mais BYD no Brasil do que na China. Na China é exagero. Mas, pô, impressionante, choca assim, que você vê e vê uma transformação impressionante. E essa transformação está desinflacionando mesmo, né? Porque você vê as outras montadoras baixando o preço porque ficou inviável competir com a BYD ou com as outras empresas chinesas. Enfim, mas o modelo continua a ser focado totalmente na parte da oferta, né? A demanda não está acompanhando, a oferta está muito forte e depende da demanda externa, né? E estão jogando cada vez mais produtos no resto do mundo. Isso afeta, obviamente, a Europa, né, que é baseado no setor de exportação, é baseado na indústria, né, principalmente na Alemanha. Os próprios alemães já jogaram a toalha de que os carros chineses, em termos de tecnologia e de preço, eles, né, quando se associa as duas coisas, eles são superiores aos carros alemães. Que carro você tem? Só alemão. O meu também. Old fashion.
Eu ainda gosto dos alemães. Enfim, mas é uma realidade, está acontecendo. Então, aquela impressão que a gente largou o ano, né, que com gasto militar, gastar 2%, a Alemanha com um orçamento grande, que você ia ter uma recuperação econômica mais forte na Europa, mais uma vez a Europa está decepcionando. Então, China fraca, a Ásia está muito fraca, em geral, quando você olha. A Europa está muito fraca. Os Estados Unidos é o que está melhor, mas os Estados Unidos também decresceu seu crescimento, né? A gente está rodando ali perto de 2%, e eu acho que o crescimento dos Estados Unidos ele é baseado numa estrutura, ao meu ver, frágil, que pode desmoronar a qualquer momento. Não sei se é hoje, amanhã, daqui a 5 anos, mas tudo é focado no setor de tecnologia. Se a gente tiver uma reprecificação da Bolsa, eu acho que esse negócio não só tem efeito nos ativos, mas na economia real imediatamente. Então, eu sou relativamente negativo em relação ao crescimento futuro. O pessoal que está lá no FMI tem falado que as pessoas estão mais otimistas, que começaram a ver, pós-tarifa, principalmente os americanos mais animados. A primeira sensação que eu tenho é que, dado que os resultados corporativos vão ser positivos e ter uma mudança de humor, eu acho que as pessoas vão sair dessa reunião do FMI construtivas. Mas eu não compartilho dessa visão. Você continua bem tradicional, né? Estados Unidos melhor que tudo e segue o jogo, né? Exatamente. Vamos começar a falar um pouquinho de Brasil. A gente teve sinais iniciais aí de uma desaceleração, finalmente, principalmente assim dados de confiança caindo muito. Você acha que isso vai permitir assim um afrouxamento monetário? Quando vai ser? Como é que vai ser a dinâmica do Brasil com esse início aí de sinaizinhos um pouco mais fracos? Recentemente, né, um dos nossos sócios ele soltou um estudo da qual a gente faz uma análise sobre a taxa estrutural neutra do desemprego no Brasil. Se você pegar a média do desemprego estrutural, a gente acha um número perto de 10%, tipo 9,8%. A gente pegando os modelos que o Banco Central soltou no último box de inflação e fazendo a engenharia reversa, né, para esse nível de inflação que a gente tem, com esse nível de inflação de serviços ligado ao desemprego, qual teria que ser essa taxa de desemprego atual para ser compatível, né, com essa inflação que a gente tem de serviços, né, e para chegar na meta de inflação. E a gente chegou, né, esse está no site da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE, tem as contas lá, para quem quiser contestar, mas a gente chega em 6,8%. Então, para nós, a taxa de desemprego estrutural neutra no Brasil é 6,8%. O que isso significa? Isso significa que a última medição da PNAD, da taxa de desemprego, a gente veio com um número apontando para 5,9%. E a gente acredita, dado os dados contemporâneos, que a gente vai terminar o ano acima de 6% de desemprego. Ou seja, a gente está se aproximando rapidamente para a taxa neutra. E o que acontece é que, uma vez que você ultrapasse a neutra, você está caminhando já para um modelo que pode estar significando uma recessão no país. Que eu acho que é o que eles não querem. Eu acho que eles querem desacelerar a economia
para que a economia ande no seu potencial. Um pouquinho abaixo, mas não causar uma recessão. Então, o que a gente está vendo é que, dada a velocidade com que a gente vai atingir essa taxa neutra, que o Banco Central ele vai chegar no final do ano meio atrás da curva, behind the curve, como a gente fala. Então, a minha sensação é que a gente vai chegar na reunião de dezembro com a discussão de corte. Não sei se ele corta ou não, mas não passa de janeiro. Eu acho que quanto mais ele adiar, for para janeiro ou março, mais ele vai cortar. Eu acho que os cortes eles vão ser bem significativos. Então, eu vejo esses sinais incipientes, seja de desaceleração do crédito, seja o próprio PIB, que está mostrando já aqui no terceiro trimestre zero de crescimento, né, estagnação, ou mesmo um número que pode flutuar ali perto do negativo. O quarto trimestre também não está com a cara boa. Então, eu acho que a economia brasileira ela perdeu o momento, claramente. O que a gente ainda tem alguma coisa foi dado pelo agro, que o agro, apesar de não ter sido aquele espetacular, foi muito bom. Né? Então, você vê nos municípios, né, que mais ligado ao agro, que a atividade nesses lugares, né, e nesses estados tem sido melhor, mas não tão exuberante como foi no passado naquelas super safras. Então, eu acho que o Banco Central ele vai começar a virar o transatlântico. O Banco Central é lento, né? A gente fica muito mais na alta frequência e responde mais rápido. O Banco Central é mais lento. Então, eu acho que o discurso que o Banco Central está agora ainda é um Banco Central que vai ver e absorver os dados que estão saindo. Mas, para nós que olhamos mais em alta frequência, já virou e o Banco Central vai ser surpreendido à frente com uma atividade menor. Nesse cenário, a gente tem vindo aí de juros reais ex-ante, ex-post, todos altíssimos. NTNBs aí na casa de, sei lá, arredondando 8. A gente teve a Bolsa, já subiu uns 20% esse ano, mas o mundo é todo bom de Bolsa. O real valorizou, mas como qualquer moeda latino-americana. Como você vê o impacto de um Banco Central behind the curve, precisando cortar mais juros nos ativos, já emendando um pouco com o assunto aí para frente, mas, ao mesmo tempo, isso vai ser em 26, tem um monte de discussão aí. Como você vê esse tema nesses principais ativos brasileiros? Eu acho que o Brasil, a valorização dos ativos brasileiros, ele teve pouco a ver com o Brasil. Né? No final, você pega qualquer bolsa no mundo, subiu parecido com a bolsa brasileira. Quando você olha o real e olha as outras moedas emergentes... Se a gente fizer um gráfico, não sabe qual é. Exatamente. Coloca lá quem é o real. Vai errar. Exato. Então, por mais que a gente tenha diferencial de juros altos, talvez o diferencial de juros compense um pouco o nosso risco fiscal, e aí, quando você olha a cesta, todo mundo foi para o mesmo lugar, por motivos diferentes, mas atratividade, talvez... você nunca sabe por que a moeda está, de fato, indo naquela direção, mas, no conjunto das coisas, né, quando você olha todo mundo, tudo justificou que o real tivesse a valorização parecida com os outros emergentes. Bom, Rogério, o papo está ótimo, estou recebendo um monte de plaquinha ali de trás. Está na hora da gente deixar a plateia fazer umas perguntas aí. Vou passar a bola para a Fabiana. Rogério, obrigada por dividir as suas ideias, o seu cenário aqui com a gente. Eu separei aqui algumas perguntas, mas quem quiser também enviar mais perguntas pode enviar, que a gente organiza aqui.
Primeira pergunta é: qual o impacto do risco sistêmico que você citou sobre a inteligência artificial para o dólar e os investimentos? Eu acho que o processo da inteligência artificial ele não vai parar, né? Eu acho que a gente vai continuar evoluindo bastante e, obviamente, a produtividade vai ficar acelerada. Eu acho que a gente vai começar a viver um pouco do benefício, né, da ferramenta e o malefício que ela traz consigo, que é o desemprego. Eu acho que a gente vai ver o desemprego cada vez mais aumentando e você substituindo pessoas por máquina. Então, eu acho que para as corporações isso é positivo, mas para a economia real tem efeito. Então, tem esse problema. E o ponto que eu trago não é um ponto que eu não acredito na tecnologia. Pelo contrário, acredito e muito. O que eu acho é que tem excessos do qual o valor do investimento não vai ser pago, né? Eu não acredito que vão ter 7 winners. Então, parte dessas empresas elas vão acabar sendo losers. E quando você reavaliar o que são essas companhias, né, não mais empresas de prestação de serviços ou venda de softwares, e serem empresas mais industriais, intensivas em energia, capital, enfim, o valuation dessas companhias vai mudar para empresas industriais, que é mais perto de um PI de 10 e não de 30. Então, é isso que eu acho. E aí, o efeito riqueza dessa precificação vai bater no consumo, né, e que vai jogar o crescimento econômico para baixo. E vai ter efeito no dólar, obviamente. Tem uma pergunta específica aqui sobre um ativo, o ouro. Você vê sentido nesse movimento de alta? Vejo, né, porque é a tal da diversificação. No final, países, né, que se sintam constrangido em ter toda a sua riqueza em dólar, as pessoas estão procurando proteção. Imagina os chineses, né? Você está nessa briga com os Estados Unidos, pode virar até uma guerra, de fato, e os Estados Unidos e os europeus congelaram os ativos russos na guerra da Ucrânia. E agora estão pensando até em usar os recursos, né, dos russos que foram confiscados. Então, eu, chinês, se eu estou numa situação dessa, eu tenho medo de ter toda a minha poupança numa moeda ocidental. Então, se vocês forem ver a quantidade, né, de importação de ouro que tem na China, é brutal. Na Índia. Então, todas essas regiões que estão ameaçadas pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, eles estão vendo o ouro como uma reserva de valor, né, e estão aumentando os seus investimentos lá. Então, apesar de não ter retorno de juros, né, o retorno do ouro foi quase 50%. Né? Então, está valorizando, tem compra, eu acho que faz sentido, sim. Vamos voltar a falar de Brasil agora. Como proteger os investimentos de uma possível crise no Brasil no médio prazo? É clássico, né? Ativo real. Seja ouro, seja ações. Tem gente que gosta de imóvel. Eu não gosto muito porque vocês viram na Argentina, né? Os imóveis ficaram baratos por muito tempo. Então, você está protegido no ativo real, mas a demanda por esse ativo real não sobe, então o preço não mexe. Então, aonde você tem mais mobilidade, né, e proteção
é $1 em Nova York, como a gente fala, né? Porque ter dólar no Brasil, num swap ou num futuro, não quer dizer nada. Dólar verde, né? A gente brincava, dólar verde, dólar amarelo. É verde e amarelo. Você tem o problema da fronteira, né? Que caso o Brasil faça medidas que você não possa converter os seus reais em dólar e mandar para o exterior, no final você não tem nada, né? Então, você continua em reais. Então, ter um futuro, um swap, não quer dizer muita coisa. Você precisa ter a moeda, e uma moeda no C6 em Nova York. Muito bem Gostei, colocado. hein? Gostei. Não foi combinado. Não, mas não é que eu estou propondo isso, tá, gente? É porque a pergunta foi como é que eu protejo em caso de crise. Mas eu, particularmente, não acho que vai ser igual a 2002, não, tá? Eu acho que, dado que você tem essa perspectiva real de mudança, e para isso a gente tem que testar isso à frente, se a gente tiver esse cenário, eu acho que as pessoas vão ficar. E eu acho que o ganho, né, para o outro lado, é tão grande, mas tão grande, que eu acho que você vai ficar com o copo meio cheio, meio vazio, mas você não vai querer ter o copo totalmente vazio. Então, parte relevante do seu investimento vai ficar. Então, por isso é que eu não vejo uma debandada total no ano que vem. Mesmo no cenário de continuidade das políticas atuais de governo, um reajuste fiscal não seria inevitável? Seria, né? Mas eu acho que o ministro tenta, mas quando a gente vai para a campanha eleitoral, não é o que está sendo dito, né? A nossa conta lá, se a gente tiver o passe livre, são 100 bilhões de reais. É muito dinheiro. O Brasil não tem esse dinheiro para gastar. A gente é que está propondo medidas de ajuste. A gente está falando de medidas de continuidade, de aumentar o gasto, né? A gente está com o desemprego baixo, está falando de 6 por 1 na jornada de trabalho. Enfim, por isso é que eu digo, eu acho que o problema do Brasil é que a mentalidade ainda é uma mentalidade passada, né? Você tem que apontar para uma esperança de futuro e que as pessoas acreditem naquilo e você tenha confiança. Se você não tiver confiança, você não vai comprar dívida. Então, você tem que... É aquela história, né? Hoje em dia, eu sou o último da fila para receber o dinheiro que eu investi num bonde brasileiro, porque o governo só faz coisas para pagar os outros e não cuidar da solvência do país. Então, estou lá no fim da fila. O governo tem que me botar no primeiro lugar da fila. Ó, fique tranquilo, porque você vai ser o primeiro a receber. Se não fizer isso, se as pessoas não tiverem essa confiança, né, elas vão buscar outras alternativas de proteção. E, de novo, quero deixar registrado, eu acho que o ministro Haddad ele tenta, mas o conjunto em volta dele é destrutivo. O crescimento e emprego indicam queda na Selic, mas o fiscal indica o oposto. O que pesa mais na decisão do investidor gringo em comprar a dívida brasileira? Sinceramente, estou vivendo há 10 anos fora já. O gringo não dá a menor bola para essa questão que o Brasil tem. O gringo ele dá importância ao que o investidor local vai fazer. Porque se o investidor local se mexer, né, e for mexer no preço, aí isso incomoda ele. Então, ele fica de olho, ele vem aqui não para saber se o fiscal está bom, está ruim, o fiscal é ruim em todo lugar. Então, ele não está realmente preocupado com isso. Ele está preocupado se nós, locais, vamos estar preocupados com isso e vamos nos mexer. Que isso vai afetar preço e isso vai afetar o investimento dele. Mas, se nós estivermos calmos, ele está calmo. Não está nem aí, porque ele olha... primeiro, é aquela história, é 1%, 2% do total do investimento que ele tem no fundo dele. Se virar zero, ele perdeu 1%. Então, não é isso que vai mudar a vida dele. Quando você pensa assim, você acha que o BlackRock está preocupado com o Brasil? Zero. Ele, pelo contrário, ele está
preocupado se as coisas aqui elas podem mudar de uma tal maneira que ele, em vez de ter 1 bilhão, possa ter 20 bilhões investido. Mas a magnitude é essa. A magnitude do investimento do estrangeiro no Brasil é muito pequena, mas o potencial que eles têm de investimento é gigantesco. Eu tive recentemente com empresas que têm investimentos no México, que, se a gente falar o quanto eles têm no México e quanto tem no Brasil, você sempre fala, meu Deus do céu. Só que eles não conseguem investir mais, porque eles não têm mais espaço. Já está no limite. Eles precisam, o mundo precisa, principalmente nas economias emergentes, de confiança e de espaço para eles crescerem. Precisa de escala. O Brasil dá escala para esses investidores internacionais. É só fazer direito que vai vir. Ainda existe espaço para a Bolsa ganhar com o corte da Selic? Depende, né, da magnitude que a gente está falando, da magnitude que eu acho, caso as coisas caminhem bem, tem e muito, muito. Porque eu acho que esse juro real ele pode cair facilmente de 8% para 4%, e o efeito disso no valuation é gigantesco. A gente precisa encerrar, infelizmente. Queria agradecer você, Rogério. Marcelo, obrigada pela intermediação. Fazer os últimos agradecimentos. Não, eu queria agradecer de novo, primeiro a vocês, pelo tempo, pela paciência de nos escutar, e agradecer principalmente ao C6, que apesar de ser um banco relativamente novo, as pessoas são amigas, parceiras, tem uma longa jornada junto com essas pessoas. Então, só agradecer a vocês pelo convite, é uma honra, e principalmente agradecer a plateia pelo tempo. Muito obrigado. Obrigada.